Eu creio que um dos benefícios de ler os livros proféticos em tempos como esses que nós estamos vivendo, vem do resgate de que o Senhor ainda está no controle da história. E não ganhamos perspectiva histórica, isso aumenta a nossa confiança e a nossa esperança em tempos difíceis. Domingo passado nós iniciamos uma nova série no livro de Jeremias. Eu espero que um dos possíveis bons efeitos dessa série seja o de lhe animar a ler mais a palavra de Deus. Quem sabe justamente ler o livro de Jeremias. E você não precisa se apressar para isso, até porque o livro é bem extenso. O livro de Jeremias é o segundo maior livro da Bíblia. Está apenas atrás do livro de Salmos. Mas sem pressa, eu te convido a ir lendo o livro, meditando e orando a respeito dos temas levantados. E aqui nessa série nós vamos conversando sobre o texto bíblico e sobre possíveis pontes com a nossa realidade. Vamos ao texto de hoje. Hoje nós faremos a leitura dos versos 4 a 10 do primeiro capítulo do livro. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor me deu esta mensagem. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Então eu disse, ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome. Sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu, não diga sou jovem demais, pois você irá aonde eu o enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse, veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Quem era Jeremias? Primeiro, resgato algo que lemos na semana passada, quando vimos que Jeremias era filho de um sacerdote morando na cidade de Anatote. Anatote era uma vila que havia sido designada no passado aos levitas, que eram, dentre o povo hebreu, aqueles que se dedicavam à adoração. Vemos isso na história do povo hebreu registrado no livro de Josué. Anatote também foi a vila para a qual o rei Salomão, filho do famoso rei Davi, expulsou Abiatar, que havia sido por muitos anos o sacerdote que havia servido ao seu pai, o rei Davi. Abiatar, apesar de sua fidelidade a Davi ao longo de tempo, quando Davi morreu, ele prestou lealdade ao irmão mais velho de Salomão, Adonias, como herdeiro do trono. E Salomão, por sua vez, teve o apoio de outro sacerdote, chamado Zadok, e venceu essa disputa, e com isso Salomão expulsou Abiatar, mesmo depois de toda a fidelidade ao pai, para o exílio assim, e viver fora de Jerusalém, na pequena vila de Anatote. Gerações depois, nessa vila aparece Jeremias. Não sabemos ao certo se ele era descendente de Abiatar, mas é uma informação relevante que um jovem da periferia, Jeremias, agora é chamado por Deus para ser um profeta em Jerusalém, entregando a palavra de Deus para o povo, para o rei e para outras nações. Lembremos que os reis haviam sido uma sucessão incrível de corrupção e espanto. Seria bom se a gente pudesse dizer que era algo que acontecia apenas naquela época. A linhagem de sacerdotes que havia ficado próxima do poder em Jerusalém, possivelmente permaneceu ali justamente por ser complacente
com aqueles que tinham autoridade e poder, mesmo quando esses faziam as coisas erradas. Se os sacerdotes que estavam em Jerusalém não diziam para as autoridades que o que elas estavam fazendo era mal aos olhos de Deus, o Senhor agora chama um jovenzinho da periferia para entregar agora uma mensagem aos poderosos. Talvez fosse um bom momento para a juventude, porque Josias, que era apenas um pouco mais velho que Jeremias, começou o seu reinado apenas aos 8 anos de idade. E aos 21 ele começou uma reforma, uma boa reforma, buscando corrigir os erros dos seus antecessores. Jeremias, um pouco mais novo do que Josias o rei, nós vemos a juventude aqui com um papel importante de reforma e esperança de um futuro melhor para a nação. Jeremias aqui diz para o Senhor, quando o Senhor o chama como profeta: sou jovem demais para isso. Porque era jovem mesmo, ele possivelmente seria ainda um adolescente quando por primeira vez Deus o chamou. E vejam que bonito e inspirador. Uma reforma importante na nação e depois as palavras de Deus para o povo chegando e vindo até eles através da juventude. Quer dizer que sempre os jovens sabem mais das coisas do que os mais velhos? Bem, nós vimos em outras partes das Escrituras que os jovens sim devem prestar atenção e ouvir os mais velhos, talvez pelo benefício importante de buscar evitar arrogância, de achar que já sabe fazer as coisas, ou sabe melhor que os outros. E assim, ouvindo os mais velhos pode ajudar para evitar repetir erros, né, do passado. Mas aqui há algumas pistas importantes, creio eu, que devem fazer com que nós ouçamos mais os jovens no nosso meio. Nesses dias, o melhor livro que eu estou lendo para buscar entender melhor essa grande questão de protestos raciais nos Estados Unidos e, por tabela, as questões raciais aqui no Brasil, foi uma leitura indicada para mim pela minha filha. Ou seja, é bom que a gente preste atenção no que os jovens estão lendo, ouvindo e como as perguntas que estão fazendo, porque muitas vezes vão ser justamente os agentes e catalistas das mudanças que nós precisamos nas nossas sociedades. Eu lembro quando nós estávamos na Ucrânia e foram elas as minhas filhas, que nos ajudaram a ver que algumas manifestações bonitas nas ruas de Kiev, que nos pareciam tão bem organizadas, cheias de civismo, né? Tambores, sinalizadores, a marcha, na verdade, pelo alerta delas, ao identificarem algumas das bandeiras e dos símbolos usados na passeata, foi que eu entendi e descobri que, na verdade, era uma grande manifestação de caráter fascista, de inspiração neonazista. E você vê, né? Eu achando uma coisa muito bonita, e são a turma mais jovem que consegue identificar, talvez mais rapidamente, alguns sinais que eu demorei mais tempo para identificar. Nós que já estamos em outra geração, digamos, mais adiantada, precisamos dessa humildade do ouvir com atenção os mais jovens. Não porque eles saibam tudo e nós não saibamos de nada, mas porque a perspectiva deles, com frequência, nos trará as perguntas que nós precisamos ouvir, ou a inquietação e a paixão deles nos levarão a bons possíveis novos caminhos, a possíveis boas reformas daquilo que está mal em nosso mundo. Jovens, então, adiante, força nessa energia e potencial inovador, continuem adiante com isso, e nós que somos mais velhos, que sejamos humildes e com ouvidos atentos. Vejamos juntos algo mais agora do chamado de Jeremias. Vemos aqui que no caso do profeta Jeremias, a iniciativa
é de Deus que o chama para uma tarefa. Mas esse chamado nos é apresentado com perspectiva histórica. Deus já tinha planejado chamá-lo desde muito tempo antes. Diz assim o texto: eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe, antes de você nascer eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Esse aspecto da soberania de Deus, inclusive, aparece na resposta de Jeremias: ó soberano Senhor. Eu creio que um dos benefícios de ler os livros proféticos, em tempos como esses que nós estamos vivendo, vem do resgate de que o Senhor ainda está no controle da história. E não ganhamos perspectiva histórica, isso aumenta a nossa confiança e a nossa esperança em tempos difíceis. Muitas vezes nós não sabemos por que isso ou aquilo acontece, por que tantos maus governantes ou por que tanto sofrimento, e por isso o lamento legítimo, que veremos bastante no livro de Jeremias, mas que de alguma maneira nos serve de consolo, ver que o Senhor não está ausente, que Ele segue enviando a sua palavra, Ele segue alertando, Ele segue denunciando o que está mal, segue anunciando no sentido da possibilidade de um futuro melhor, segue anunciando os seus propósitos e que eles ainda estão presentes na história. Aqui 3 verbos marcam a ação de Deus no chamado de Jeremias: eu o conheci, eu o separei, eu o nomeei. Eu o conheci. Às vezes ele é traduzido como, e bem traduzido, como eu te escolhi, em uma relação pessoal com a iniciativa da graça soberana de Deus, que remove qualquer possibilidade de orgulho da parte de Jeremias. Vem de Deus. Segundo, eu o separei, um verbo que significava separar para um propósito, consagrar para algo. De novo, iniciativa de Deus para que ele realizasse algo, o que possivelmente foi algo muito importante depois, quando Jeremias enfrentou bastante oposição e sofrimento, porque ele não estava ali porque foi ingênuo ou tolo de aceitar ou querer fazer ou dizer alguma coisa. Ele podia entender que estava naquilo porque havia sido iniciativa do Senhor, chamá-lo e consagrá-lo para esse propósito, que é um propósito do Senhor, não dele. Essa dimensão de que fazemos algo porque o Senhor nos chama para fazê-lo, não deixa de ser um consolo importante que nós temos em meio às muitas lutas e frustrações que às vezes experimentamos na vida. E terceiro, eu o nomeei. Se nos outros verbos conheci, escolhi ou separei, já havia pistas dessa iniciativa de Deus em atuar na vida de Jeremias, com o eu nomeei aqui, fica claro que é Deus quem chama ou vocaciona o profeta. Isso não quer dizer que cada um de nós vai ter o mesmo chamado para ser um profeta, como Jeremias, mas é uma boa lembrança que o que nós somos e o que nós fazemos na vida encontra, sim, seu sentido e propósito maiores na iniciativa de Deus em nos conhecer, nos chamar e nos apontar os seus caminhos para a vida e para a missão. E falando em missão, passemos aqui ao terceiro e último ponto de hoje. No começo do livro, nós vemos que a tarefa de Jeremias não seria fácil. Uma porque ao final do verso 3, que lemos na semana passada, já há esse spoiler do final do livro, ou do final dessa história, quando diz assim: em agosto daquele ano, o povo de Jerusalém foi levado para o exílio. E é um baita spoiler, ou seja, já se anuncia desde o começo que depois de 40 anos de alertas do profeta, que é o período em que ele vai profetizar e entregar essas palavras de Deus para o povo, depois de 40 anos de alertas, de anúncio, entregues por ordem de Deus, o povo não vai querer saber de ouvir, seguirá na sua própria obstinação teimosa
e será, por fim, levado ao exílio, com a cidade sendo destruída pelos babilônios. E como se já não fosse claro, Deus explica a Jeremias qual será a sua missão, usando 6 verbos. Ele diz que adiante das nações e dos reinos, ele seria chamado para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Dos 6 verbos, vemos que 4 deles são bem difíceis para aquele jovem que ainda teria 40 anos de trabalho adiante dele. Ele deveria arrancar, derrubar, destruir, arrasar. Claro que naquela linha em que o profeta também é portador de mensagem de esperança, de possibilidade de restauração, também há 2 verbos, digamos, mais positivos, animadores, que são edificar e plantar. E a parte boa é que eles vêm por último na lista dos 6 verbos. Que lição nós tiramos disso? Que a missão de Jeremias, ou muito da nossa missão hoje, a partir da iniciativa e chamado de Deus, muitas vezes não será para um trabalho fácil. Haverá oposição, haverá luta, sofrimento, e ao final de muita dedicação pode ser que ainda nem cheguemos a ver um bom fruto, ou ao menos o fruto esperado da nossa entrega, da nossa dedicação e do nosso esforço. Aí uma pergunta importante poderia ser: estamos nós preparados para perseverar em uma causa, mesmo quando não venhamos a ver um bom fruto ou resultado dessa perseverança? Alguém poderia até mesmo dizer: mas por que persistir em seguir nesse caminho se aparentemente não resultará em nada? E a resposta que nós temos em Jeremias é: não tenha medo, a minha presença e proteção estarão contigo. Todas as vezes que eu vejo algo que se repete na Bíblia, eu me lembro de uma senhora que ia na nossa igreja lá no Uruguai, a Dona Ana. Ela tinha ali perto dos seus 90 anos, andava com a sua bengala, mas era a frequentadora mais assídua dos estudos bíblicos que Ruth e eu dirigíamos antes dos cultos aos domingos. Dona Ana, ela sempre estava ali, eu me lembro bem das suas perguntas, dos seus comentários bem honestos. Um deles era quando eu comentava algo sobre quantas vezes na Bíblia Paulo disse isso, ou quantas vezes tal palavra aparecia no Novo ou no Velho Testamento, e ela dizia algo como: para que eu vou ficar contando isso? Ou ainda, deve ter tempo sobrando para ficar buscando essas coisas. E eu, Dona Ana, talvez eu tenha mesmo, né, Dona Ana? Mas é que é importante ver as repetições, eu tentava explicar para Dona Ana. Talvez Dona Ana tivesse razão. E meu comentário agora vai em sua homenagem. Não tenha medo, é o mandamento divino que mais vezes aparece nas Escrituras. Não tenha medo. Talvez porque Deus reconheça que nós somos criaturas medrosas, que o medo é algo real, que exerce um poder forte sobre nós, que é capaz de nos paralisar, de nos fazer fugir dos desafios que enfrentamos na vida. Mas quando Deus nos diz não tenha medo, é como se Deus também nos dissesse: não há do que se envergonhar quando temos medo. Não precisa ter vergonha de admitir que está com medo. Mas Ele também nos diz: eu estou contigo, a minha presença é contigo, eu te protegerei. Haverá um futuro, ainda há esperança, ainda que no presente tenhamos que passar pelo vale difícil que estamos passando. Vale a pena parar e prestar atenção na voz suave do Senhor, dizendo para Jeremias e dizendo para nós hoje: não tenham medo.